Olá, meus amigos e minhas amigas. A partir de algumas dúvidas que nós recebemos com razoável frequência na nossa prática clínica aqui do consultório, da nossa clínica Vivater, nós temos observado que muitas dúvidas em relação à cirurgia de aumento mamário, né, ao implante das próteses de silicone, elas se mantêm mesmo ao longo do tempo, uma cirurgia que já é realizada há bastante tempo e sem dúvida nenhuma é difícil num grupo de amigos, amigas, familiares, alguma mulher já não ter sido submetida a essa cirurgia nos dias de hoje. Quando nós pensamos nas dúvidas, quando nós ouvimos as dúvidas mais frequentes das nossas pacientes, uma das campeãs, sem dúvida, é o local, o plano anatômico, né, o plano aonde a prótese vai ser colocada, né? Se ela está sendo colocada à frente do músculo, ou acima ou à frente do músculo, ou abaixo dele. O músculo que a gente está falando é o músculo peitoral, né, o músculo peitoral maior. Ele forma mais ou menos um leque que vem aqui da região do ombro até a região do externo aqui do osso. Então ele faz esse formato triangular, esse formato em leque, cobrindo toda essa região. É um músculo importante, ele tem uma função de força, a gente consegue perceber isso facilmente, as atividades físicas que são relacionadas a ele e o desenvolvimento na região. Na mulher, obviamente, a mama está à frente do músculo e tem uma relação direta anatômica. A prótese, ela pode ser colocada de fato à frente do músculo ou abaixo, né? Então, as nomenclaturas elas são um pouquinho variadas dependendo dos livros ou dos autores, e isso pode confundir um pouco quem está procurando informações na internet ou dependendo da forma como um cirurgião possa ter falado e explicado inicialmente o procedimento. Então, quando a prótese está abaixo do músculo, nós falamos que ela é submuscular, né? Alguns autores ou alguns cirurgiões falam retromuscular, é semelhante à situação. Quando ela está à frente do músculo, tem um elemento de diferença, que ela pode estar à frente do músculo, mas abaixo de uma camada de sustentação desse músculo, que é a fáscia, né? Então, nós podemos falar que essa prótese está subfacial, se ela está abaixo dessa camada de proteção, mas ela está de fato à frente do músculo, ou se ela está abaixo da glândula mamária e à frente dessa camada de fáscia, normalmente nós chamamos subglandular ou retroglandular. As duas nomenclaturas podem ser consideradas corretas, né? E sem dúvida nenhuma o que gera essa dúvida ou essa dificuldade de entendimento, e ela é comum muitas vezes até a outros colegas médicos, é a indicação, o porquê fazer uma ou o porquê fazer outra. Na verdade, isso é uma discussão bastante extensa, antiga até certa maneira, no meu entendimento, de tentar definir de que uma coisa possa ser correta e a outra não. Eu não enxergo dessa maneira, eu acredito que você tem indicações para cada uma dessas situações. Quando a gente coloca a prótese abaixo do músculo, o primeiro entendimento que tem que existir é que ela não fica totalmente coberta pelo músculo, né? Até porque muitas vezes ela não tem espaço suficiente para isso e pode ser necessário uma liberação dessa musculatura aqui na parte inferior ou mesmo uma liberação maior para você ter o espaço para que essa prótese possa caber, né, na região da mama. Mulheres muito magras ou com pouquíssimo tecido mamário eventualmente vão se beneficiar desse posicionamento do implante mamário, da prótese de silicone. Mas não é uma obrigatoriedade que ela precise ser colocada ali quando a mulher é muito magra. Se a prótese está à frente do músculo, normalmente ela fica um pouco mais marcada, sobretudo na parte superior, na parte do polo superior da mama, que é o que normalmente as mulheres nos solicitam, né? Ou seja, a mulher que busca o aumento mamário, normalmente ela quer a parte superior um pouco mais marcada, até um limite da naturalidade, pelo menos no meu entendimento, na minha rotina, é o que eu busco, resultados mais naturais, ainda que o aumento, obviamente, que possa ser percebido. Quando a prótese fica à frente do músculo, o plano que eu mais utilizo é esse plano chamado subfacial, a prótese fica protegida pela camada de pele, de gordura, de tecido da glândula mamária e essa camada chamada fáscia muscular. Então ela tem uma proteção, ela tem um isolamento, não fica tão visível e nem tão marcada. Esse é o plano que nós utilizamos normalmente com a maior frequência para posicionamento dos implantes, né? Outra discussão também que é bastante extensa e é sempre individualizada é por onde a prótese vai ser colocada, né? Basicamente existem 3 incisões quando nós fazemos o aumento mamário
simples, o aumento mamário de uma primeira vez. Pela axila, né, pela dobra, pelo sulco inferior da mama ou pela areola. O plano da axila é um plano um pouco menos utilizado, né, por uma questão de opção ou do cirurgião ou da paciente. O plano da areola, o acesso, da areola, você precisa ter um diâmetro e uma característica de tecido e de coloração que vale a pena. Se a mulher tem a areola muito pequena, geralmente menor do que 3, 4 centímetros, a curvatura não é suficiente para o acesso da prótese. Para vocês terem uma ideia, uma prótese de 250, 225 ml, perfil alto, normalmente ela tem aproximadamente 11 centímetros de base. A gente consegue utilizar uma incisão de 4 centímetros até 5 centímetros no máximo para colocação. Se a areola for muito pequena, a prótese não consegue entrar. Ou você pode machucar muito a pele, e isso poderia ter algumas outras consequências também. Então, normalmente são esses 3 acessos. Se a gente analisar as estatísticas de livros, de congressos e de artigos, o sulco, a parte inferior da mama, é o acesso mais frequentemente utilizado. A areola também é uma excelente escolha, desde que o caso tenha indicações e que a mulher que vai se submeter a essa cirurgia entenda as vantagens e desvantagens daquele acesso cirúrgico que está sendo utilizado, e com as técnicas corretas de fechamento, de cuidado da pele. A paciente também vai ter uma responsabilidade importante no pós-operatório com esses cuidados. A gente tem resultados bem interessantes no nosso pós-operatório e pacientes satisfeitas. Muito obrigado pela atenção novamente, eu estou à disposição para perguntas.